Que Jesus envolva cada um de nós na sua paz. A nossa reflexão de hoje é sobre a tempestade acalmada. E nós escolhemos o Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41. E diz o texto: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para o outro lado. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então Jesus lhe disse: Por que sois assim tímidos? Ainda não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E o texto, vamos por parte. O texto começa falando de um tempo. Naquele dia. Que dia é esse? E essa pergunta nos remete ao capítulo 13, versículos de 33 a 35 do Evangelho de Marcos, que Jesus fala sobre esse tempo. E de acordo com como escreveu o evangelista, Jesus diz o seguinte: a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho do Homem, mas apenas o Pai. E continua Jesus: orai, vigiai, porque não sabeis o tempo. E essa afirmativa de Jesus nos leva a entender de que esse tempo pode ser a qualquer momento. A qualquer dia, nós podemos receber o convite de Jesus. A qualquer momento, a tempestade pode cair e ameaçar o nosso barco. E o texto fala que já era tarde, já era o fim do dia. O que vem a ser o fim do dia para nós? Porque nós não podemos esquecer que Jesus falava para espíritos imortais. E como espíritos imortais que somos, o que é que significa o fim do dia, o entardecer? Será o fim de um ciclo, de uma etapa, uma oportunidade perdida, algo que postergamos e não há mais tempo de realizar? Seja o que for, nós não podemos esquecer que Jesus está sempre nos convidando está sempre nos fazendo o convite para a mudança, para essa passagem para outra margem. A exemplo dos trabalhadores da última hora, que Jesus saiu desde a primeira hora do dia até a penúltima hora, sempre fazendo convite para aqueles trabalhadores que estavam ainda sem trabalho. O mesmo acontece com cada um de nós. Jesus não se cansa de fazer o convite. Jesus convida para passarmos para o outro lado. O que significa isso para nós? Uma pergunta que nós precisamos fazer para nós mesmos é: de que lado nós estamos? E para que lado nos convida Jesus a atravessar? Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, ele diz que nós enfrentamos grandes conflitos ainda.
E ele diz que esses conflitos representam os apelos de um passado que teima em ficar e o presente que pede mudanças. E ele diz que, na essência, é a presença do mundo e do Cristo dentro de nós. E ele diz assim: o mundo grita pela voz dos nossos amigos e dos nossos adversários, estejam eles no corpo físico ou fora deles. E Jesus, o Cristo, nos adverte por meio da responsabilidade que vibra na nossa consciência. E ele elenca vários desses conflitos que nós vivenciamos no dia a dia. E, a exemplo, ele diz o seguinte: diz o mundo, acomoda-te como puderes. Pede o Cristo, levanta-te e anda. Diz o mundo, faz o que desejas. Pede o Cristo, não peques mais. Esses são apenas 2 exemplos de uma série de conflitos que Emmanuel elenca, que nós ainda trazemos no nosso íntimo. E o convite incessante de Jesus para que nós mudemos de postura, para que nós mudemos de rumo, para que nós atravessemos para o outro lado. E o passar para o outro lado, que o texto fala, pode indicar que chegou o momento para a nossa transformação moral. E que essa mudança, que essa transformação exige muito cuidado, porque assim como a travessia, ela é cheia de percalços. E nós precisamos ter muito cuidado e estarmos atentos, porque às vezes, mesmo navegando em águas tranquilas, a tempestade pode cair a qualquer momento. Essa passagem, esse convite à passagem também pode significar a nossa vinda para o plano físico e o nosso retorno para a pátria espiritual. E nessas idas e vindas, nós vamos sedimentando dentro de nós mesmos as qualidades essenciais para a nossa evolução espiritual, para a nossa ascensão espiritual. E o texto diz que eles deixaram a multidão. Deixar a multidão significa que nós precisamos desse afastamento, dessa soledade, de um mergulho dentro de nós mesmos. E se nós observarmos a vida do Cristo aqui no plano físico, ele vivia no meio do povo, mas ele tinha os seus momentos de reclusão, de afastamento, de introspecção. E aqui o texto pode ser um convite a esse afastamento, a esse mergulho dentro de nós mesmos, para que nós saiamos desse tumulto, desse burburinho e façamos essa reflexão interior, para que nós não entremos nessa questão de acompanharmos o movimento da multidão e nos sintonizarmos com energias que não são muito, muito boas. E hoje nós estamos passando por um período muito complicado, muito complexo, e nós tendemos a seguir o modo de pensar da multidão. E isso é muito perigoso para nós enquanto espíritos imortais. Um exemplo do risco que é seguir a multidão sem refletir muito é o episódio da crucificação de Jesus. Aquela multidão que exigia a condenação de Jesus e a libertação de Barrabás
grande maioria daquelas pessoas que ali se encontravam eram pessoas que conviveram com Cristo, que caminharam com Ele, que ouviram suas pregações, que presenciaram as curas que Ele fez. Mas isso não foi suficiente para que eles se blindassem desse movimento de acompanhar a maioria, a multidão. E nós, vez ou outra, por descuido ou por invigilância, nós entramos nesse movimento. Nós vamos de acordo com o que a maioria ou de acordo com determinados grupos, sem refletir muito. E às vezes nós tomamos decisões sem pensar, movidos por essa influência da multidão. E a mensagem, ela nos faz um convite a uma reflexão e o cuidado para não nos sintonizarmos com vibrações ruins, com vibrações negativas. Ou se nós já tivermos entrado nessas vibrações, para que nós possamos sair delas. Sairmos dessa onda de pessimismo que assola a nossa sociedade. É um convite a não nos deixarmos nos conectar com as trevas, com o pensamento negativo, é um apelo a pensarmos de forma positiva, com fé, com a esperança de que Jesus está no controle de tudo. E que tudo que está acontecendo não significa que nós estamos desamparados, que a Terra é um planeta desgovernado. Então essa introspecção e essa reflexão, ela vai servir para nos auxiliar e deixar de seguir a multidão e aceitar o convite de Jesus. Ainda no livro Religião dos Espíritos, Emmanuel nos aconselha a, nesses momentos de crise, nós fazermos silêncios e ouvirmos a voz inarticulada da nossa consciência. E lá nós vamos ouvir o convite de Jesus para essa mudança, para esse afastamento desse tumulto, desse barulho. Também pode significar a gente deixar para trás a multidão dos nossos erros, dos nossos deslizes e, com Cristo no barco da nossa existência, nós caminharmos com Jesus. E o barco, o que significa o barco? Uma das possibilidades é que esse barco represente a nossa própria vida, a nossa existência. E o texto diz que ocorreu uma grande tempestade de vento. Ele não fala de chuva, não fala de trovões, não fala de relâmpagos. A tempestade era de vento. Então, era um tipo de tempestade que envolvia só o vento. E aí nós podemos pensar o seguinte: que tipo de tempestade nós estamos enfrentando? Enquanto espíritos imortais que somos, quais são os tipos de tempestades que nós estamos enfrentando e ainda enfrentaremos? Porque as tempestades, elas são de duas categorias. Elas podem ser classificadas na categoria coletiva e na categoria individual. As tempestades coletivas, nós podemos falar de fome, de guerras, de terremotos, de pandemias, né? Que nós estamos hoje, a nossa preocupação maior hoje é essa pandemia que nós estamos enfrentando. Isso são exemplos de tempestades coletivas. Existem também as tempestades individuais. E uma tempestade muito recorrente hoje é a depressão. Mas também nós temos as doenças,
as crises financeiras, as crises de relacionamento. Então, e são muitos os exemplos das tempestades individuais que nós enfrentamos. E aí nós podemos refletir e nos perguntar: como é que nós estamos lidando com as tempestades que nós enfrentamos hoje? Sejam elas no nível coletivo ou individual. Será que nós estamos permitindo que a água entre dentro do nosso barco, ou nós já conseguimos a força, a coragem e a fé para lidar com elas, né? Então fica a reflexão para cada um de nós. E o texto diz que Jesus estava na popa. A popa é a parte de trás do barco, é onde fica o leme. Mas o texto também diz que Jesus estava dormindo. O texto informa que, apesar da forte tempestade que se abateu, Jesus dormia apoiado no travesseiro. Para os desavisados, isso pode até significar ou dar a entender que Jesus não estava muito preocupado com a situação que os seus discípulos estavam passando. Mas, em se tratando de Jesus, isso não procede. A questão de Jesus estar dormindo, que o texto coloca, ele expressa o não descaso, mas fé, confiança. Porque Jesus, ele sabia o que ia acontecer, porque um espírito da categoria de Jesus, que já tem controle sobre os fenômenos da natureza, com certeza ele sabia que essa tempestade ia cair. Então, o sono de Jesus representa a confiança que ele tinha em Deus, e que nós também precisamos ter essa confiança, que Deus está no comando, que Deus está no controle, que Deus cuida de cada um de nós com amor e desvelo. E essa questão de Jesus estar dormindo também pode simbolizar o fato de que nós aceitamos Jesus como o guia espiritual, o modelo e guia da humanidade, o governador espiritual do planeta, mas quase sempre nós deixamos ele lá na parte de trás do nosso barco e nos esquecemos dele. Ele está lá. Jesus está no nosso barco, mas nós nos esquecemos de que ele está lá e vamos tocando a nossa vida esquecidos da presença dele no nosso barco. E aí, quando a tempestade se abate, ameaça a segurança do nosso barco, o medo, trazendo o medo, e aí nós nos lembramos de que Jesus está no barco, e aí nós clamamos por socorro. E pode até parecer um paradoxo, mas são as situações mais difíceis, são as situações mais complicadas que despertam em nós a necessidade de acordar o Cristo que está no nosso barco, esquecido por nós. E o texto diz que Jesus repreende o vento. Sim, uma coisa que nós precisamos refletir neste momento que nós estamos passando é se o Cristo está desperto ou se ele continua dormindo no barco da nossa existência. E o Cristo repreende o vento e o mar. E nós observamos nessa passagem que Jesus primeiro resolve o problema e depois ele se dirige aos discípulos, perguntando por que eles estavam
tão tímidos e se eles ainda não tinham fé. Qual é o problema de nós sermos tímidos, de nós sermos temerosos? E essa questão nos remete essa pergunta nos remete à questão 932 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta por que os maus sempre se sobrepõem aos bons aqui na Terra. E a resposta é de que os maus são intrigantes, são audaciosos e os bons são tímidos. E a resposta termina dizendo que quando os bons quiserem, eles preponderarão. Ou seja, esse é o maior problema do temor e da timidez, é permitir que o mal se sobreponha ao bem. E a questão da fé. O que é ter fé? Fé não significa apenas acreditar. A fé, ela precisa ser ativa. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo tem todo um capítulo versando sobre fé. E resumindo, ele diz que a fé, tendo como instrumento a vontade, ela pode ser aperfeiçoada pela aquisição de conhecimentos e pelo desenvolvimento dos valores morais. E ele diz que a pessoa fortalecida pela fé imprime postura positiva no seu comportamento. Ou seja, a fé, ela precisa ser uma força ativa, não é apenas o fato de acreditar. E o texto termina com o questionamento dos discípulos perguntando: quem é este que tanto o vento quanto o mar lhe obedecem? Os discípulos ainda não conheciam Jesus com profundidade. Por isso eles ficaram tão temerosos, tão admirados com Jesus tendo controle sobre aquele fenômeno. E nós? Nós já conhecemos Jesus? É comum, será que Jesus não sabia de tudo que ia acontecer naquele momento, naquela tarde? Ele teria colocado a vida dos discípulos em risco somente para provar o seu poder sobre os fenômenos da natureza? E hoje, diante das dificuldades que nós enfrentamos, às vezes tem momentos que nós achamos, que nós temos a impressão de que Jesus está dormindo, de que o planeta está à deriva. Mas é muito comum o barco da nossa existência ser açoitado pelas provações, simbolizado pelo vento na passagem evangélica. E nesses momentos é muito importante que nós estejamos preparados, que nós estejamos escudados na fé, na certeza de que a Terra não está desgovernada, que ela não está à deriva, que Jesus está no controle, que aquilo que nos parece o caos está tudo em ordem, é tudo planejado nos mínimos detalhes. E procuremos nos manter firmes, alimentando as forças morais e intelectuais que nós já possuímos, erguendo barreiras morais que nos concedam segurança à nossa existência. E não nos esqueçamos, Jesus está no controle. E nós recomendamos a leitura do prefácio do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma mensagem do Espírito Verdade, onde ele afirma que ele está conosco, que ele está junto de nós e ele nos convida a nos amarmos uns aos outros e assim nós teremos ferramentas, mecanismos para enfrentar essas dificuldades com mais segurança e com mais equilíbrio.
Fica a recomendação da leitura e que Jesus nos abençoe e continue com cada um de nós.